Certo, gente. No último vídeo a gente viu as fórmulas para calcular as áreas de qualquer quadrilátero ou triângulo, né? Então vamos aqui pra gente tentar resolver a atividade, ok? A atividade da primeira e da segunda semana, quando a gente começou o ano, é só para calcular área e perímetro, certo? Vamos pegar figura por figura e vamos tentar calcular a área e o perímetro dessas figuras, ok? Essa figura aqui, da letra A, eu vou desenhar ela aqui do lado, tá? Vocês aí peguem a lista de vocês, fica mais fácil de vocês acompanharem. Vamos desenhar aqui. É um retângulo. É só uma questão, letra A. Um retângulo. Tia, como é que tu sabe que é um retângulo? Porque tá marcado os ângulos retos, ok? Se o meu desenho não ficou perfeito, galera, usem a imaginação aí, tá? Ele marca todos esses ângulos aqui, ok? Tudo reto. Isso aqui parece um quadrado. Parecer não significa que é, tá certo? Na geometria, só é se a questão disser com todas as letras. Se ela não disser, não é. Massa? Beleza. Então, vamos calcular o perímetro e a área dessa figura. Primeiro, o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. A gente viu isso no vídeo com as definições. E viu também que o símbolo para perímetro é 2P's. Certo. Vamos lá. A figura é essa figura grande, tá? Essa figura grande. Tia, se é a figura grande, para que botaram esse traço aqui? É porque eu tirei essa figura de uma outra questão, tá? Aí era pra gente achar o valor do X na questão. Mas aqui a gente não quer achar o valor do X, a gente só quer o perímetro e a área, certo? E todos os dois, tanto o perímetro quanto a área, vão ficar em função do X, porque a gente não vai achar o valor do X, ok? Certo, então vamos lá. Perímetro. Vamos ver quanto é que vale esse lado aqui, ó. Vamos chamar aqui A, B, C e D. Certo? Essa é a figura aqui na questão 1, letra A. Eu tô dando nome aos vértices pra gente poder calcular os lados. O lado AB mede quanto, gente? Quanto é 5 mais 2? 7. Certo? O lado BC mede quanto? Né? A soma de todos os lados, então eu já vou botar um mais. E o lado BC mede 3x. Massa. O lado CD. Ih, tia, não tem número nenhum. Mas não é um retângulo? A gente não viu lá nas definições que os lados opostos dos retângulos, além de serem paralelos, são iguais? Esse lado aqui, AB, é igual ao CD, por isso que é um retângulo. O lado BC é igual ao lado AD, não é? Então, o lado CD também vale 7. E quanto é que vale o lado DA ou AD? Não interessa aqui a ordem que você lê. Não é igual ao BC? Então, também vale 3x. Como é que vai ficar o perímetro, então? Tia, eu posso somar esse 7 com esse 3? De jeito nenhum. Só se Deus descer aqui na terra e disser assim, meu filho, some. Se não, em hipótese nenhuma você pode somar, operar qualquer coisa. Números que tem letra com número que não tem. Certo? Soma e subtração, em hipótese nenhuma, você pode misturar. Pense num número sem letra como, sei lá, um carro. E o número com letra, uma casa. Você tem como misturar um carro com a casa? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, você pensa num número sem letra como um elefante. E o número com letra como uma formiga. Você tem como misturar os dois? São coisas totalmente diferentes. Então, você não pode misturar. Beleza? Agora, as coisas que são iguais, como o número sem letra e outro número sem letra, você pode operar sem problema nenhum. Quanto é 7 mais 7? 14. Esse número com letra e esse número com letra, você pode operar?
Nesse caso, você pode. Por quê? Porque é a mesma letra. Se é a mesma letra, pense, por exemplo, esse número com letra é um lobo e esse número com letra também é um lobo. Então, eu posso somar os dois. Mas, por exemplo, se fosse um lobo e um gato, ia poder somar? Não. São diferentes, ok? Então, esse número com letra tem a mesma letra desse. Então, você pode operar. Se tiver letra diferente, não pode de jeito nenhum, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 3 cachorros mais 3 cachorros. 3 mais 3 dá 6 cachorros. 3 bananas mais 3 bananas. 6 bananas. 3x mais 3x. 6x. Então, o perímetro dessa figura dá quanto? 14 mais 6x. Só isso. Acaba aqui. Você não pode misturar coisa que não tem letra com coisa que tem letra. Na soma e na subtração, de jeito nenhum. Tia, se tu tá dizendo isso é porque na multiplicação e na divisão pode? Pode. Na multiplicação e na divisão pode, mas nós não estamos falando de multiplicação e divisão aqui. Nós estamos falando de soma ou então uma subtração, ok? Massa. Isso aqui é o perímetro da letra A. Vamos calcular a área da letra B. Vou tentar aqui deixar a figura. Área. Vou pegar aqui outra caneta. Área. Não é um retângulo? Então, é base vezes altura. A base é o que a gente chamou aqui de CD ou DC, tanto faz. E a gente viu que mede 5 mais 2, 7. A base, então, vale 7. E quanto é a altura? É o lado que a gente chamou de BC. Estão vendo aqui, ó, a altura. Por que que é a altura? Porque é o reto, ó. O reto, se é reto, então isso aqui é a altura. A altura vale 3x. Olha aqui a multiplicação. Na multiplicação, você pode sim misturar coisas que não tem letra com coisas que tem letra. A coisa que não tem letra é um 7. Você tem que multiplicar por 3x. Pense assim, você tem 3x é 3 casas. E você está multiplicando por 7. Se você está aumentando essas 3 casas 7 vezes, você está multiplicando 7 vezes 3, você vai ter 21 casas. Ou 21 laranjas, ou 21 cachorros, não interessa. O que interessa é que na multiplicação ou na divisão, você pode sim interferir, né? Interligar coisas que não tem letras com coisas que têm letras. No caso, a área dessa figura, porque é um retângulo, é base vezes altura. A base CD ou DC, tanto faz, vale 7. E a altura, a gente viu no desenho porque é reto, vale 3x. Ou seja, a área vale 21x. E tia, vai ficar com esse x aqui mesmo? Vai. Porque eu não estou interessada em saber quanto é o x. Eu estou interessada em saber quanto é o A. Ok? Ok. Vamos para a letra B. Vamos lá, letra B. De bolhas. Bolhas, minhas bolhas. Quem assistiu Procurando Nemo vai entender a referência. A letra B é uma cruz, né? Faz de conta que a minha cruz ficou bem desenhada, tá, gente? Porque eu tô sem régua aqui no momento. Faz de conta que ficou bem desenhado. O que interessa é aqui. Os 3 estão aqui marcados. Esse aqui também é um 3. Ah, tia, por que é um 3 se não tá marcado? Porque é oposto a esse lado e nas coisas que são perpendiculares, paralelas, né? Os lados opostos são iguais. Aqui também é um 3. Aqui é um 3, aqui é um 3, aqui é um x. Ou seja, os lados de dentro, nessas perninhas aqui, valem 3. Essas perninhas aqui valem 3. E esses de fora valem x. Ok? Massa. Ele quer que calcule o perímetro e a área. Vamos primeiro para o perímetro. Perímetro é 2p's. Soma de todos os lados. Aí você pega uma caneta e vai marcar cada um dos lados que você colocou. X. 3. Outro 3. Outro 3. Vai marcando, tá? Porque senão você se perde. Outro X.
outro X, outro 3. Eu vou botar aqui embaixo só para poder caber na folha. Outro 3, outro 3. Cuidado quando forem contar. Outro 3, outro X, outro X. Gente, desculpa se esse cachorro tá enchendo o saco aí, é porque é do vizinho, eu não posso fazer nada. Mas vamos lá. Outro 3, outro 3, mais. Eu vou colocando embaixo só por uma questão. Vocês vão colocando do lado, tá? Eu tô colocando aqui embaixo só porque não cabe na folha. Parei nesse 3 aqui, ó. Tá vendo? Se eu não tivesse contando, se eu não tivesse marcando, eu ia me enrolar todinha. Aqui outro 3, outro 3, outro X, outro X, outro 3, outro 3 e o último 3. Pronto. Se você não fizer essa marcação aqui, você vai se perder, tá? Então, façam a marcação. Matemática, a gente tem que pecar por excesso e não por falta, tá? Então, vamos lá. 2P vai ser igual a... Aqui tem um X, aqui tem um X, aqui tem um X e aqui tem outro X. Lembrem, eu não posso misturar letra com número na soma. Mas letra com letra eu posso. Então eu tenho, vamos lá. Uma banana, uma banana, uma banana, uma banana. 4 bananas. Um X, um X, um X, um X. 4X. Ok? Mais. É a soma, não é multiplicação. Então, eu não posso misturar. Vamos ver quantos 3 aparecem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apareceu 3 8 vezes. É por isso que eu coloquei 3 vezes 8. Então, o perímetro vai dar 4x mais 3 vezes 8, 24. Ok? Perímetro dessa figura, 4x mais 24. Eu desenhei de novo aqui a letra B, porque a outra figura tinha ficado poluída, pra gente poder calcular a área. A área, como é que se calcula a área? Isso é uma cruz. Nem é um quadrado, nem é um retângulo, nem é um triângulo, nem é um paralelogramo, nem é um... Não é nenhuma das figuras que a gente sabe a fórmula. Então, pra gente poder calcular a área disso aqui, a gente tem que partir ela em coisas que a gente saiba o que é. Ok? Eu vou passar 2 traços aqui, ó. Esse traço e esse traço. Na hora que eu eu fiz essas 2 partições, eu fiquei com 3 figuras. Essa... Tô pintando aqui de azul claro. Essa daqui, que eu vou pintar aqui de azul escuro. E essa daqui, que eu vou pintar de roxo. Você tá reparando que agora eu tenho 3 quadriláteros? Isso aqui não é um quadrado, é um retângulo, tá? Porque um lado é x e o outro lado é 3. Outro retângulo, ó. E outro retângulo. Na hora que eu fiz essas 2 partiçõezinhas... Eu vou até pintar de preto aqui. Ah, tia, na imagem não tem porque a gente tá fazendo ela agora, certo? Na hora que eu parti essas 2 partições, eu consegui 3 retângulos. E calcular a área de um retângulo, a gente sabe. Vamos calcular a área de 3 retângulos. Ó, a área do retângulo 1, que é esse retângulo aqui de cima. Base vezes a altura. Quem é a base? Tanto pode ser esse traço de baixo, quanto pode ser o traço de cima, porque são iguais, né? A base é o x. E quanto é a altura? A altura é isso que é perpendicular, que forma 90 graus, no caso aqui é 3. Então, a área desse retângulo aqui de cima dá 3x. X vezes 3 é 3x. A área 2... que é a área desse retângulo maior aqui, pintado de azul escuro. Aqui é um pouquinho mais, só pra gente contar. Ó, a base é esse lado daqui, que eu vou chamar de A, até aqui, que eu vou chamar de B. É daqui até aqui. Então, o que é que a gente tem aqui nesses pedaços? Tem esse pedaço e esse. Esse primeiro pedaço aqui vale 3, que é daqui até aqui, ó. Estão vendo? Daqui até aqui vale 3. Daqui até aqui vale quanto, ó? Daqui do meu dedo até aqui nesse ponto, vale quanto? Né? Oposto a esse x, então vale x. E daqui pra cá, eu tenho quanto? 3 de novo. Então, a base, eu vou colocar entre parênteses, é 3
mais x mais 3. Recapitulando, a base é esse lado aqui, do A até o B. E esse pedaço está partido em 3, ó. Esse primeiro vale 3, esse segundo vale x e esse terceiro vale 3. É o que eu botei aqui, ó, 3 mais x mais 3. Não é base vezes altura? Eu vou multiplicar pela altura, ó. Quem é a altura desse aqui? X, estão vendo? Então, a gente multiplica por x. Vamos operar aqui. Esses dois números não têm letras, então eu posso somar. Abre o parênteses, 3 mais 3, 6. Mais x, porque eu não posso misturar, né? Vezes, eu não estou multiplicando? Se eu estou multiplicando, eu tenho que fazer distribuindo. Lembra como a gente distribui? Esse x por esse 6. 6 vezes x dá 6x. E x vezes x dá quanto, gente? X ao quadrado. Ok? Que é só a distributiva. Esse não é o que o pessoal chama de chuveirinho. Esse e esse. Se x vezes 6 dá 6x, na multiplicação a gente pode misturar coisa que tem letra com coisa que não tem letra. E x vezes x dá x ao quadrado. Então, a área desse retângulo aqui do meio dá 6x mais x ao quadrado. Vocês estão vendo que esse quadrado aqui que eu pintei, esse retângulo que eu pintei de roxo é igualzinho a esse que eu pintei de verde piscina? A3, que é a desse daqui de baixo, é igualzinho. A base é o mesmo x e a altura é o mesmo 3, que também dá 3x. E agora, para calcular a área da cruz toda, é esse retângulo, mais esse retângulo, mais esse retângulo, né? A cruz é formada por esses 3 retângulos. Então, vou botar aqui, ó, área total, 3x mais 6x mais x ao quadrado, mais 3x. Ok? Massa. Aqui a gente tem x, x e x. Que todo mundo dá pra ver que é igual, né? Tipo, um lobo, 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 dá pra misturar lobo sem problema nenhum. Agora, x ao quadrado. X ao quadrado é igual a x? Necas de pitibiribas. Então, eu não posso misturar. Como é que vai ficar? X ao quadrado mais 3 bananas, mais 6 bananas, mais 3 bananas. 3 mais 6, 9. 9 mais 3, 12. Dá 12 bananas. A mesma coisa com x. 3x mais 6x, 9x. 9x mais 3x, 12x. Acabou-se. A área total da cruz, x ao quadrado mais 12x. Beleza, Fideileuza? Letra B, foi-se.